Oi, gente. Então, vamos dar continuidade à aula de Brasil Colônia. Agora vamos falar sobre a crise do antigo regime e também do sistema colonial. Essa crise tem mais ou menos um período do século XVII, século XVIII e século XIX, quando o Brasil vai ter a independência dela, mas ao mesmo tempo é uma crise que afeta toda a Europa e todo o sistema colonial. Eu falei do Brasil porque o Brasil é mais ou menos o que a gente vai também tratar aqui. Mas a gente vai focar como é que essa crise é desenvolvida, como é que isso chegou no Brasil e as futuras consequências disso. Então, um primeiro ponto que vocês precisam saber sobre essa crise do antigo regime e também do sistema colonial está num pensamento iluminista. A base do pensamento iluminista em um ser racional, num indivíduo lógico, com questões técnicas, é o que vai levar ao questionamento da monarquia absolutista. Vai questionar também a questão do, do poder da metrópole sobre as colônias, e isso vai ser praticamente organizado por uma nova classe social, que seria a burguesia. A burguesia ela vai criar o que a gente vai chamar de liberalismo. E esse liberalismo ele vai atuar tanto na Europa quanto na América. Na Europa, a gente vê a ascensão do liberalismo em dois lados. Um no liberalismo político e um no liberalismo econômico. No liberalismo econômico, a gente vê que tem a chamada Revolução Industrial na Inglaterra, que vai impulsionar um grande desenvolvimento e ampliação das manufaturas inglesas. E o liberalismo político, a gente vai ver a construção de um Estado burguês. E esse Estado burguês a gente pode identificar como a partir da Revolução Francesa, quando os jacobinos assumem a República e eles tomam o poder destronando o Luís XVI e colocando o povo aqui, entre aspas, no poder do monarca. Então, a gente percebe isso. Agora, na colônia, a gente vai ver outro tipo de manifestação do pensamento iluminista e também do liberalismo, que são as lutas anticoloniais. E essas lutas anticoloniais, elas começam a partir da independência dos Estados Unidos, passa pela independência e revolução do Haiti e também todo o choque de independência da América Latina, e isso inclui o Brasil de fato. O que vai ocorrer nesses dois processos é a crítica sempre ao modelo metropolitano de, de dominação, de controle e tudo mais, e também o poder da monarquia. Então a gente vê que entre os séculos XIV, XV, XVI, XVII e o século XVIII, as monarquias absolutistas elas foram sendo consolidadas e foram se expandindo por toda a Europa. E ao mesmo tempo, elas foram construindo impérios coloniais na África, na Ásia e na América, e ao mesmo tempo isso foi criando toda uma estrutura. A partir do século XVIII, com o Iluminismo, toda essa estrutura cristalizada que eles criaram, passando 3, 4 séculos para criar, estava sendo destruída pela burguesia. A burguesia estava lutando por uma liberdade, lutando por questões de igualdade para transformar o Estado monárquico no Estado burguês. E isso foi uma das consequências tanto da Revolução Francesa quanto da independência dos Estados Unidos. Agora, a nossa crítica aqui vai no sentido da escravidão. A escravidão fazia parte tanto no sistema na Europa quanto na América, mas ela nunca foi colocada vamos dizer assim, em discussão no sistema de liberdade. Tirando a revolução do Haiti, que tentou acabar com a escravidão, expulsando todos os franceses da ilha e assumindo o poder e governando por um certo tempo. Nos Estados Unidos, a escravidão se manteve. Na América Latina, muitas repúblicas também mantiveram a escravidão. No Brasil, a mesma coisa. Nosso império mantinha a escravidão. Então, você via que, por um lado, o conceito de liberdade e um conceito de igualdade se estendia para aqueles que não queriam ser submissos ao monarca ou não queriam estar submissos a uma metrópole. Mas, ao mesmo tempo, eles não libertaram os escravos.
Então, é uma questão que a gente tem que, vamos dizer assim, criticar, saber colocar nos dois parâmetros. E é uma questão também de desespero. Porque imagina, é, você enquanto rei, você e a sua nobreza estão lá e a burguesia e a classe popular começa a se manifestar, começa a querer destruir tudo, começa a querer tirar você do poder. Pense no avoé. Pense na loucura como que seria. Então, é uma questão muito desesperadora, tanto para você se manter enquanto monarca, enquanto uma elite política forte, que você passou séculos ali, quanto para você também reprimir esses revoltosos, esses revolucionários, para você não perder o seu poder. Então a gente vê que entre o século XVIII e o século XIX, várias monarquias passaram por esses momentos de desespero, de aflição, porque eles viam que a era de poder deles estava acabando. E a nova era que estava se instaurando era do Estado burguês, o Estado liberal burguês. Agora a gente vai falar de uma questão sobre Portugal. Como é que Portugal se comportou nessa questão do liberalismo e também do iluminismo. Então, a gente identifica em Portugal que quando chega no século XVIII, Portugal era uma colônia. Exatamente, Portugal era uma espécie de colônia metropolitana de outras metrópoles. Porque Portugal tinha relações com a Inglaterra, com a França, com a Holanda. Então, Portugal dependia muito de produtos que vinham desses países para abastecer internamente, e ao mesmo tempo ele precisava de muitos produtos que vinham do Brasil para conseguir pagar esses outros países. Então você percebe que Portugal, ele não tinha uma autonomia, ele não era independente financeiramente. Ele era uma metrópole, sim, ele era uma metrópole, porém, ele não tinha força militar como a Inglaterra, ele não tinha os mesmos produtos que a França e a Holanda fabricavam e revendiam. Então, a única coisa que Portugal tinha como joia lucrativa era o Brasil. Os produtos que vinham do Brasil eram muito caros, eram muito importantes, porém, esses produtos faziam para tapar os buracos de dívidas e de tributos que Portugal devia à França, à Inglaterra, à Holanda, à Espanha também. Então você percebe que Portugal, no século XVIII, estava passando maus bocados. Por isso que a gente fala do Marquês de Pombal. Eu acho que vocês viram o Marquês de Pombal quando o Will falou sobre ele lá no quando fala do iluminismo. E o Marquês de Pombal é uma figura muito importante para o Estado português, que ele vai reorganizar o Estado português e também suas colônias. Então, só para lembrar alguns pontos importantes sobre o Marquês de Pombal. Ele faz as chamadas reformas pombalinas. Ele era um déspota esclarecido, então ele utilizava questões do iluminismo para melhorar o Estado português, ou seja, era uma reforma que visava a centralização do Estado português e a melhoria da economia e melhoria da autonomia de Portugal. Então ele criou as companhias de comércio, ele deu mais crédito para quem quisesse fazer manufaturas e pequenas fábricas em Portugal. E o ponto mais polêmico dele foi a questão da expulsão dos jesuítas do controle da educação. Por que isso? Enquanto ele era um iluminista, um homem esclarecido, um homem ilustrado, ele não queria que a educação tivesse um viés religioso, fosse enveredada para o viés religioso, um viés mítico, sobre como seria o processo da educação. Então ele faz o quê? Eles expulsam os jesuítas, tanto de Portugal quanto das colônias, e começa a fazer uma educação estatal. Agora é o Estado que vai cuidar da educação dos seus súditos. No Brasil, a gente vai identificar essas reformas pombalinas em pelo menos uns 6 aspectos. Com a criação das companhias de comércio, tanto no Pará, Maranhão e Pernambuco, Paraíba, essas companhias elas foram importantes porque elas serviam de fiscalização e arrecadação de tributos, que ao mesmo tempo eram convertidos para Portugal, ou seja, você tinha um maior controle do comércio nessas regiões mais ao norte do país.
e você também tinha um processo de diversificar a economia. Diversificando como? Como o Nordeste era soberano em relação ao açúcar, então você tinha que melhorar a economia para que não dependesse apenas do açúcar. Então você vai plantar, por exemplo, algodão, o cacau, vai plantar o arroz também. Então, produtos assim essencialmente caros na Europa, porque você não vê cacau sendo plantado no sul da França ou na Itália. Você não vê arroz sendo plantado na Grécia, entende? Ou no sul de Portugal ou no sul da Espanha. Você não vê esses alimentos sendo plantados. Então, eles são de extrema necessidade em Portugal. O algodão, aqui a gente já destaca por causa da Inglaterra, porque a Inglaterra precisava de tecidos, tanto para fazer tanto as fábricas de tecido deles lá, quanto para fazer os estopa, que você iria ensacar, fazer os sacos para ensacar os produtos. Então, o algodão já era um produto bastante necessário e o Marquês de Pombal viu isso como uma boa oportunidade de sair lucrando. Então, você já vê que o Nordeste ele começa a ter uma maior diversificação da economia, não dependendo mais da cultura do açúcar. Agora vamos para os pontos mais interessantes do Pombal. Ele acaba com as capitanias hereditárias, e a partir disso ele vai fortalecer o governo central na nova capital do Brasil, que seria o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passa a ser a nova capital colonial por estar muito mais próxima das relações com Minas e São Paulo. Então, todo o ouro que vinha de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, passava pela Estrada Real e via até o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro era levado para Portugal. Agora, como ele também expulsou os jesuítas lá em Portugal, ele expulsa os jesuítas também aqui no Brasil. E isso vai causar grandes desconfortos, grandes conflitos, principalmente com os jesuítas que viviam mais ao sul, ali na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e também na região do Amazonas. Agora, quando a gente fala sobre os novos impostos que eram aplicados nas minas de ouro, esses aí tinham um caráter exclusivo de tentar diminuir o tráfico e tentar melhorar o máximo possível a arrecadação. Ou seja, já era uma prática comum nas minas de você desviar o máximo possível de ouro, porque era um produto nobre, vamos dizer assim. Então, Pombal, ele instaura vários impostos que iriam dificultar esse tráfico de ouro das regiões das minas e, ao mesmo tempo, iria possibilitar maior arrecadação em Portugal. Só que isso daí, no futuro, vão ter consequências severas. Num período Pombal, a gente também pode reconhecer a questão dos tratados, porque esses novos tratados é que vão redesenhar as fronteiras do Brasil. Então a gente vai ter o Tratado de Madrid, que vai estabelecer, vai acabar com aquela determinação do Tratado de Tordesilhas, que dividia o Brasil, porque não fazia mais sentido. As regiões de Minas Gerais e Mato Grosso estavam para além do Tratado de Tordesilhas. E a Espanha nunca teve interesse de colonizar o interior do Brasil e quem estava fazendo isso era Portugal. Então o que é que eles fizeram? Todas as terras que estavam ocupadas ou povoadas, tanto por portugueses quanto por espanhóis, pertenciam cada uma a essas coroas. Então, onde tinha uma colônia ou um povoado português, aquela terra pertencia a Portugal. Onde era espanhol, pertencia à Espanha. E assim por diante. Só que com o novo tratado, que era o Tratado do Pardo, de 1761, acaba com isso, porque para a Espanha não estava sendo lucrativo, vamos dizer assim. Você tinha agora novos territórios, tinha novas possessões que Portugal nunca ocupou, mas que a Espanha ocupava, mas ele queria territórios antigos. Então a gente vai ter novamente um novo tratado, que é o Tratado de Santo Ildefonso, que vão estabelecer novas regras de novas fronteiras. Então, a gente vai ter uma nova reconfiguração do território brasileiro e a gente vai chegar
praticamente ao território que a gente tem hoje. Ops, pronto, voltando. Aí, como eu estava falando, a gente vai ter uma nova reconfiguração do território. O território brasileiro vai ser muito parecido com o que é hoje. Assim, quando o Pombal estava no poder, ele fazia o que ele podia. Ele mandava e desmandava. Só que isso afetou bastante a relação dele com, com outros nobres, afetava a relação dele com comerciantes, banqueiros, e isso aos poucos foi cavando, transformando a figura dele como uma persona não grata na corte portuguesa. Como ele era primeiro-ministro de Dom José I, então ele meio que sentia costas quentes. Porém, quando Dom José morre e quem assume é Dona Maria I, essa aí que vocês estão vendo no slide, ela toma a primeira decisão que é demitir Pombal. Pombal é demitido, todas as reformas que ele fez são extremamente esquecidas, são todas substituídas. Por exemplo, a principal delas que seria a questão dos jesuítas. Os jesuítas eles voltam a trabalhar, voltam a catequizar, voltam às colônias, e isso era o que o Pombal não queria. Ela também acaba com a questão das manufaturas. Você dar subsídio de manufatura ficou proibido, principalmente nas colônias. Então, o Brasil antes poderia ter uma produção com algodão, produzia fardas ou produzia uma questão de tijolos, agora ficou proibido. Isso era terminantemente proibido por causa da Dona Maria I. E a partir dela é que a gente vai ver um processo de revoltas. Porque ela assume em 1777 e a gente vai ter no governo dela a Inconfidência Mineira. E é ela que vai ser, vamos dizer assim, a juíza. Ela que vai dar a determinação que resultou os resultados da Inconfidência Mineira. Dito isso, a gente vai falar agora de uma parte da economia colonial que é a mineração. E tudo isso que vocês estão vendo aí no slide é uma igreja em Salvador, que se eu não me engano é a Igreja de São Francisco, da Ordem de São Francisco, e ela é toda revestida de ouro. Tudo, tudo, tudo. O teto, as paredes, parte do chão, o altar, toda ela é revestida de ouro. E esse ouro vinha de uma região específica, que era a região de Minas Gerais. Agora, por que a região de Minas Gerais ficou tão forte, tão crescente assim? Porque houve um declínio gradual do açúcar. Lembra quando a gente estuda sobre invasões holandesas, o período holandês aqui no Brasil, a gente já via que o açúcar já vinha caindo. A gente não tinha tantos engenhos para serem construídos assim, e esse açúcar foi perdendo gradativamente espaço no mercado internacional. Principalmente por causa do açúcar que vinha da região das Antilhas. Ali, Cuba, Haiti, por ali, aquela região dali. Então, o açúcar português, ou seja, o açúcar produzido aqui e vendido em Portugal, já tá perdendo seu domínio. Então, precisava encontrar outras formas de manter a economia. Então, a gente teve o açúcar por um lado, depois teve o algodão do outro, aí a gente vai ter a pecuária ali no interior, teve as drogas do sertão, que foi mais ou menos na região da Amazônia. Também tínhamos o tráfico de escravos, que gerou bastante lucros para várias regiões, tanto do Nordeste quanto do Sudeste, mas nada foi tão lucrativo quanto a exploração do ouro da região de Minas Gerais. E essa exploração do ouro, ela começa quebrando, em primeiro lugar, o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi violado, foi quebrado, e muitos começaram a montar seus acampamentos, onde era Minas Gerais, depois interior de São Paulo, e seguindo até o Mato Grosso.
Aí a gente encontra o que a gente chama de caminho real, que seria o caminho da estrada real que levaria o ouro da região de Minas até os portos do Rio de Janeiro ou até o Porto de Santos. E isso foi o grande facilitador também para mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala de mineração na região de Minas Gerais, ou seja, Vila Rica, Mariana, Sabará, Barbacena, todas aquelas cidades ali próximas, a gente percebe um grande aumento da população. E esse aumento da população vai gerar uma grande estratificação social. Ou seja, você vai ter aquela piramidezinha bonitinha, organizada, que a gente pode dividir mais ou menos nesse esquema daqui. Então, no topo da pirâmide, uma, teríamos uma pequena elite. E essa elite teríamos os grandes latifundiários, que seriam os grandes donos de terra, os donos das minas, os políticos portugueses que vinham administrar a região. Logo depois teríamos os pequenos e médios comerciantes que iriam vender seus produtos alimentares, roupas, móveis e assim por diante. Alguns banqueiros que faziam negociatas com o ouro da região para vender o câmbio lá fora. Também tínhamos longe, um pouco mais afastado da cidade, temos alguns agricultores e camponeses que eles abasteciam também as cidades e as vilas com os gêneros alimentícios que eles produziam. Mais abaixo, tínhamos os fascadores ou homens livres, que eles seriam responsáveis por garimpar aleatoriamente, sem precisar de um dono, de estar presente com o dono de uma mina. Então, muitas pessoas foram para a região das Minas Gerais em busca de ouro. Eles não tinham condições de pagar para trabalhar com o senhor. Então, eles mesmos procuravam ouro do jeito que eles poderiam. E por último, tínhamos uma grande população de escravizados. Então, você tinha vários escravos vindos da costa da mina, seria mais ou menos a região da Nigéria, Gana, Benin, porque esses escravos já trabalhavam com a questão da mineração, eles eram ditos como os escravos que poderiam farejar e encontrar ouro mais rapidamente. Então você tinha esses escravos e eles eram levados para a região das minas. E a consequência que a gente vê diretamente de uma efervescência cultural é o nosso barroco. O barroco é uma manifestação da cultura colonial mineira, mas só que começa em Minas com a descoberta do ouro e se espalha para as principais cidades da colônia. Então, Recife vai ter uma grande expressão do barroco, Salvador vai ter uma expressão do barroco, Rio de Janeiro também. Então, grandes cidades assim que eram ricas, vamos dizer assim, e prósperas, conseguiram reviver, renascer o barroco que começou lá na Europa no final do século XVI, início do século XVII. Quando chega no Brasil, ele chega assim impactante, ele chega abrasileirado, ele chega rico, ele chega muito luxuoso. E ao mesmo tempo que a gente vê essa questão do barroco, a gente vê as relações do sincretismo religioso. Como vocês viram com o professor Ari, tanto as manifestações do candomblé e do catolicismo vão se fundir. Por isso que a gente vai ter vários festejos religiosos ao longo do período colonial. Então, as festas dos santos católicos, as festas dos santos do candomblé, as manifestações do maracatu, o reizado, a congada, a capoeira, são vários elementos que vão sendo construídos ao longo do século XVI, XVII, XVIII, XIX, e eles vão sendo consolidados enquanto cultura brasileira ou cultura afro-brasileira. Então, como eu estava falando, lembra que eu falei sobre o Marquês de Pombal e os novos impostos na região das Minas? Então, a gente vai ter alguns desses impostos que seriam o quinto, a captação e a derrama. Porém, esses impostos eram muito abusivos. Eram acima do que qualquer dono de mina ou qualquer pessoa que encontrasse ouro poderia
Sorry, foi mal. Exagerei. Mas tipo, qualquer um poderia pagar. Então pensem assim: você tinha a sua mina, você tinha seus escravos e você tinha que pagar muito em cima daquilo. Então você tinha que pagar pelo menos 20%, que seria o quinto, do que você encontrasse e entregaria para a coroa. Só que ao longo das décadas de 1700, mais ou menos a partir de 1750, 1760, o fluxo de ouro começou a cair muito. O fluxo de ouro caindo, mas os impostos aqui em cima. Então você tinha toda uma relação de que você não conseguia pagar os impostos porque você não estava extraindo esse ouro. Se você não consegue extrair esse ouro, você fica como devedor. Então o seu nome meio que fica sujo para a coroa portuguesa. E com o seu nome sujo, você não pode é, ser bem visto com bons olhos pela coroa. Então você é visto, você precisa pagar suas dívidas, mas você não sabe como pagar suas dívidas porque a coroa fica lhe pressionando o tempo todo para achar ouro. E não tem ouro. Então o que é que você faz? Você recorre aos hábitos que tem daquele período. Então, o tráfico de ouro, principalmente como a gente vê aqui, o grande desvio de ouro nos Santos do Pau Oco, era uma prática muito comum. Era uma prática muito viva naquele período, porque muita gente queria passar a perna na coroa. E todos esses impostos, todas essas questões vão levar a vários processos de revoltas e de insatisfações com a coroa e com os portugueses. Por isso que a gente diz que algumas revoltas nas regiões das Minas são muito importantes para a gente identificar esse período. Então a gente vai ter a Guerra dos Emboabas logo no início do século XVIII. A gente vai ter a Revolta de Filipe dos Santos, que também foi por causa desses altos impostos, das cobranças sobre médios e grandes latifundiários que não conseguiam pagar, vamos dizer assim, a coroa. E a gente vai ter o suprassumo dessas revoltas, que foi a Inconfidência Mineira. Mas antes de falar sobre a Inconfidência Mineira, a gente tem que falar sobre a influência do iluminismo aqui no Brasil. Então a gente pode identificar o iluminismo aqui no Brasil a partir de três revoltas: a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Todas elas tiveram e beberam do iluminismo. Então, você tinha o sentimento da razão, você tinha as questões de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, você tinha um sentimento de liberalismo econômico e você precisava ter a emancipação política de Portugal. Mas, ao mesmo tempo, você construiu um sentimento muito anti-lusitano, um sentimento anticolonial. Esse sentimento anticolonial estava tanto presente nas três revoltas que ocorreram aqui no Brasil. E as suas influências foram tanto a independência dos Estados Unidos, quanto a Revolução Francesa, quanto a Revolução Haitiana. Não necessariamente as três influências ocorreram ao mesmo tempo nas três revoluções aqui no Brasil, mas cada uma teve seu grau de influência. Preciso, vamos dizer assim. Quando a gente fala sobre a Inconfidência Mineira, a gente retoma o que a gente falou sobre a questão das minas, retoma sobre os impostos que veio desde o período pombaliano, e a gente percebe que já era uma situação que estava a ponto de explodir. Então, você só precisava de algumas características, alguns personagens principais que iriam trabalhar para que essa revolta fosse melhor aplicada. Então, a gente vai ter novos elementos que iriam desencadear a Inconfidência Mineira, que foi a questão do governador de Minas, que ele é descrito nas cartas chilenas como um ser asqueroso, um déspota que se usufrui do poder dele para fazer as atrocidades que ele quisesse e tripudiar em cima do povo. Então, basicamente, o governador das Minas não ajudava muito nessa questão do processo com os altos impostos e com as elites. E, ao mesmo tempo, a Inconfidência percebia que o monopólio da coroa
atrasava e atrapalhava muito a liberdade econômica e a liberdade de comércio da região. E isso fazia com que o declínio do ouro acentuasse ainda mais as crises e as desigualdades que existiam na região. Com a influência do iluminismo e inspirado na independência dos Estados Unidos, a gente vai perceber que a emancipação portuguesa, o desejo de se tornar livre e construir uma república em Minas Gerais já estava sendo construído, já estava em andamento. O que vai ocorrer é os ideais da Inconfidência são muito próximos dos ideais da independência dos Estados Unidos. Eles queriam a liberdade em relação à economia, você ter o livre comércio, a liberdade econômica, vocês queriam ficar livres do poder da metrópole, você queria ter toda uma questão de ter a sua própria liberdade sem depender da autorização da coroa portuguesa. Porém, não tocavam na questão da escravidão. Você falava de tudo isso, de liberdade, de igualdade, mas você mantinha o sistema escravista. Então, esse, vamos dizer assim, seria um ponto negativo da Inconfidência Mineira. Mas, como nem tudo são flores, a Inconfidência Mineira, ela teve o seu... Ela não foi pra frente. Ela não foi pra frente por causa de um delator. A gente pensa que essa história de delação premiada é de hoje, mas não. Já naquela época já existiam delatores e pessoas que não confiavam no processo da Inconfidência. Houve dentro de um dos Inconfidentes uma pessoa que delatou um movimento antes que ele fosse para frente, antes que ele fosse derrubasse o governador. E quando isso chegou aos ouvidos do governador, o governador prontamente mandou prender todos os insurgentes, todos os revoltosos. Cada um deles foi julgado, alguns passaram um tempo na prisão, outros foram exilados nas colônias africanas, e quem pagou o pato, quem foi o bode expiatório, foi o Tiradentes. Tiradentes, praticamente, ele foi condenado à forca, foi esquartejado e o seu corpo foi colocado exposto em praça pública para servir de exemplo de que não mexam com a coroa, porque se você tentar mexer com a coroa, é isso que vai acontecer com você. Pronto, simples. Esse foi o fato. A Inconfidência Mineira não foi para frente por causa de uma pessoa que delatou. Teve como resultado vários dos seus membros presos e espalhados pela, pela colônia africana, e Tiradentes morreu. Foi posto como o mártir da Revolução. Ele é considerado, hoje, quando a gente vê os heróis da pátria, ele é um dos principais heróis da República, porque ele representa todo o ideal liberal e o ideal da República que morreu pela pátria. Então, Tiradentes é considerado hoje um herói. Olha, tem feriado dele e tudo. Então, é bom a gente pensar nisso. Outra revolta que teve foi a dos alfaiates, ou também conhecida como Conjuração Baiana. Ela ocorreu praticamente 7 anos depois que o Tiradentes morreu. O Tiradentes morreu em 1792, então a revolta dos alfaiates foi em 1798. E ela tem uma característica peculiar, diferente da Inconfidência Mineira. A maioria dos membros eram de classes populares. Eram pretos, mulatos, mestiços, alforriados, escravizados, profissionais liberais, pequenos comerciantes, ou seja, era uma revolução, uma revolta contra o poder de Portugal, contra o poder da coroa portuguesa, que começou nas classes populares. Teve grandes lideranças também com pessoal da polícia, e eles tentaram tomar o poder. Eles estavam muito, como posso dizer, eles estavam dentro do espírito da Revolução Francesa. Eles tinham os ideais da Revolução
do Haiti dentro deles. Então você percebe que os dois movimentos, os três movimentos, a Revolução Francesa, a Revolução do Haiti e os ideais iluministas estavam presentes na revolta dos alfaiates, estavam presentes em toda a construção de se voltar contra o poder de Portugal. Agora, o grande problema deles também foi que a polícia, percebendo toda essa agitação, vai fazer vamos dizer assim, uma repressão muito severa. Muitas pessoas foram presas, muitas pessoas foram espancadas, muitas pessoas foram torturadas. E essa opressão, essa repressão sobre a população foi incrível para os padrões da época, até mesmo antes da Inconfidência Mineira. Não, você nunca tinha visto isso, segundo alguns relatos, e a população ficou aterrorizada. No final, 4 líderes negros foram condenados. 2 deles eram militares, 2 eram alfaiates, e novamente foram mortos, esquartejados e colocados em praça pública. Seus restos foram colocados em praça pública para servir de exemplo a todos que não devessem se revoltar contra a monarquia, que não devessem se levantar contra os interesses da monarquia. Então, a gente percebe que a tentativa de você criar uma república baianense, que era o desejo dos conjurados da Revolução dos Alfaiates, eles queriam criar uma república, não foi novamente por causa de uma dura repressão colonial. A coroa foi extremamente dura em relação aos seus adversários. Então a gente pode fazer aqui um gráfico, um mapa conceitual, que a gente encontra algumas semelhanças e algumas consequências da Revolução Mineira e da Baiana. Uma das semelhanças a gente pode dizer que é essa luta anticolonial. Eles queriam deixar de ser colônia. Eles queriam construir as suas repúblicas. E com isso eles queriam ter a sua independência e dependência de Portugal. Ponto. Eles queriam ser independentes da coroa portuguesa. E ao mesmo tempo eles visavam todos os ideais da Revolução Francesa, que era a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Porém, isso é bom deixar bem claro, a Inconfidência Mineira não se inspirou na Revolução Francesa. A Revolução Francesa é de maio, junho e julho de 1789. A Inconfidência Mineira ocorre entre março e abril de 1789, ou seja, um mês antes que houvesse a Revolução Francesa, já tinha gente fazendo a Inconfidência. E as consequências? A gente percebe que nas duas houve dura repressão da coroa, todos os membros foram presos, alguns foram exilados, principalmente alguns mais ricos, e os menos abastados foram mortos e dados como exemplo para a população em geral. Bom, depois de ver toda essa questão do iluminismo no Brasil, a gente agora tem que ver outro fator importante que vai construir nosso processo de independência, que foi a vinda da família real, a chegada da família real. Mas antes eu queria desmistificar algumas coisas em relação a esse processo, dessa vinda dessa família real. O que muita gente gosta de divulgar é que a família real veio para cá fugida porque Dom João era um covarde e que ele tava com medo de Napoleão e tererê tarará, e chegaram aqui no Brasil e encontraram uma situação de caos. Só tem um ponto aí que é verdade. Quando eles chegaram aqui no Brasil, era uma situação de caos, o Rio de Janeiro era um esgoto a céu aberto, era uma cidade muito suja e a coroa ficou indignada com aquilo. Mas os outros elementos a gente precisa identificar ponto a ponto. Vejam, sobre esses motivos dessa transferência da família real, temos algumas divergências. Mas, sim, a família real veio para o Brasil fugida, ou vamos dizer assim, ela saiu fugida, vamos dizer, de Napoleão para manter o trono. Mas foi uma fuga estratégica.
Mas essa estratégia tinha dois motivos. Primeiro, para você tentar manter o controle da melhor colônia que ela tinha aqui, que seria o Brasil. Então você tinha que manter o controle e uma dominação sobre a colônia brasileira, porque era a colônia mais rica, era mais lucrativa, tinha uma população muito superior à população de toda Portugal. Então a gente percebe que foi uma estratégia até interessante de você se transferir para sua colônia e aqui você montar um anexo do que você tinha lá em Portugal, lá em Lisboa. Isso porque o Dom João, que na época era o príncipe regente, ele estava com medo que a colônia se inspirasse na ideia nas 13 colônias britânicas que deu início aos Estados Unidos, nas revoltas na América Hispânica que já estavam meio que acontecendo, e quisesse tomar independência, fosse independente. Fora todo o processo da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana que estavam ali já querendo a sua independência. Então, era melhor você se transferir para o Brasil, manter um controle administrativo sobre aqui e tentar dominar o máximo possível qualquer tipo de revolta ou revolução que quisesse ir contra o poder de Dom João. E o segundo motivo é a relação econômica com a Inglaterra. Por causa do bloqueio continental, Portugal e Inglaterra estavam meio que proibidos de fazer qualquer transação comercial. Então, vamos acabar com isso. Então, você vem para o Brasil, você mantém as nossas relações aqui tudo bonitinho e você abre os portos. E a partir disso, Napoleão não ficou nada satisfeito. Então, Dom João, vamos dizer assim, foi uma das únicas monarquias que Napoleão não conseguiu derrubar e expandir o seu exército. Porém, foi ruim para Napoleão, mas foi bom para a Inglaterra. Porque com a família real transferida para o Brasil, Dom João abre os portos às nações amigas, principalmente a Inglaterra, e com isso a gente vai ter uma superação do exclusivismo colonial. Então, todos os nossos produtos agora seriam comercializados com a Inglaterra e todos os produtos que a Inglaterra construía, fabricava, eram consumidos aqui no Brasil. Então, essa troca e essas relações serviu muito mais em benefício da Inglaterra do que para o Brasil. Outras questões que a gente pode identificar foi o fim da proibição de instalação de manufaturas. Então, o Brasil poderia, a partir de agora, construir as suas manufaturas. Quem quisesse fazer manufaturas poderia, porém, se a gente for analisar, não era muito viável você ter uma manufatura no Brasil, porque quase todos os produtos que você precisava, você comprava na Inglaterra com impostos muito baixos. E também você tinha uma grande população que ainda era escravizada. Para você manter os seus produtos, para você ter uma clientela, você precisa ter pessoas pagantes. Então, para você ter pessoas pagantes, você precisa ter mão de obra livre, que poderia ser revertida em pagamento que iriam comprar seus produtos. Isso aqui não ocorria no Brasil, porque grande parte da população ainda estava escravizada. E dentro disso, dentro de todos os tratados e transformações que a corte começou a fazer no Brasil, acho que a mais significativa que a gente pode destacar é o Brasil ser elevado à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso foi dentro do contexto do Congresso de Viena, foi aquele congresso responsável por tentar voltar à normalidade das grandes monarquias antes do processo de Napoleão. Então, Portugal estava tentando se reconstituir e Dom João aqui no Brasil estava reestabelecendo as suas possessões e nada mais justo do que elevar o Brasil da categoria de uma colônia para ser parte do Reino Unido de Portugal. Então, Brasil deixa de ser oficialmente, vamos dizer assim, uma colônia em 1815 e passa a compor o Reino de Portugal a partir de 1815. E isso vai agradar bastante muitas pessoas.
Agora vamos para outras transformações que teve na cidade do Rio de Janeiro. Bom, como tinha falado antes, a cidade precisava fazer grandes reformas. Então, construção de obras públicas foi necessário. Reformas de saneamento e abastecimento de água também foram muito necessárias porque a cidade, como eu disse, era um depósito a céu aberto, um esgoto a céu aberto. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode identificar que Dom João trouxe uma academias literárias e científicas, escolas e academias de belas artes. Então a gente pode identificar academia de matemática, de ciências, de medicina, de arquitetura, de engenharia. Tudo isso começa a ser trazidos a partir do período de Dom João. Ele também institui o Banco do Brasil e a imprensa real, e ao mesmo tempo você vai ter a construção do Jardim Botânico para a alegria de uma pequena elite, e também a construção do Cais do Valongo, que era responsável pelo novo tráfico, um novo porto de tráfico de escravizados. Então ele favorecia ao mesmo tempo o mercado de escravos e os donos de escravos. Porém, como nem tudo são flores, em Pernambuco a gente aqui começa a fazer a nossa revolução. Estávamos muito insatisfeitos com o processo com os altos impostos que estavam na nossa província. Teve a crise do açúcar, teve a crise com os alimentos e Dom João não veio socorrer o Estado, vamos dizer assim, porque todos os impostos convertidos iriam diretamente para o Rio de Janeiro, e isso era péssimo. E isso gerou grande descontentamento das elites. Então, as elites se organizaram, houve uma grande adesão popular, e durante 2 meses derrubamos o governo posto por Dom João e fomos, vamos dizer assim, independentes por aproximadamente 2 meses. O sentimento anti-lusitano e de expansão da revolução para outros estados foi notório. Isso foi muito importante, porém a revolução foi muito reprimida pelo Dom João. Muitos foram presos, muitos foram exilados e outros foram mortos. Então, isso era meio que para mostrar o quanto Dom João se importava com a revolução. Ele não queria que o Brasil se tornasse tão fragmentado como estava ocorrendo com a América Hispânica. Então, Pernambuco se revoltar e querer trazer outros estados não iria acontecer com ele. Porém, por fim, a gente vê que Dom João começou a perder, vamos dizer assim, um controle quando foi chamado de volta a Portugal por causa a revolta liberal do Porto, que exigia o seu retorno para que ele fosse submetido a prestar juramento à Constituição. A construção de uma constituinte, uma Assembleia Constituinte, e Portugal viraria uma monarquia constituinte. E isso para Dom João foi um espanto, porque ele queria ser um monarca absolutista, mas a revolução já tinha tomado seus rumos, só estava esperando que ele voltasse. E ele acaba retornando a Portugal, e o grande sentimento que ficou aqui no Brasil era que se Dom João vai embora, vira rei, volta a ser rei em Portugal, nós aqui no Brasil voltamos à condição de colônia. Isso aqui a gente não pode. Então a gente percebe que a partir dessa volta de Dom João para Portugal, a gente tem um sentimento de independência, de querer ficar independente. E por isso que a gente continua esse assunto na próxima aula, que já é o início do processo de independência do Brasil e trazendo todo um contexto que vai levar Dom Pedro ao poder. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula e até mais, gente. Tchau, tchau.